Galera, eu recebo essa pergunta todo dia. Bruce, você não ensina Excel? Precisa aprender Excel em 2026? É verdade que dá para fazer dashboard muito mais rápido, muito mais simples com inteligência artificial? O mesmo vale para analisar dados de forma rápida? Nesse vídeo eu vou responder todas as perguntas e ainda por cima eu vou falar por que Excel não é ferramenta de analista de dados. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca. Eu sou Data Manager aqui nos Estados Unidos, trabalho em uma grande empresa, trabalho com dados aí há mais de 20 anos, venho acompanhando toda a evolução de dados no Brasil, desde quando eu comecei usando o Excel, VBA, Access, outros bancos de dados, linguagens de programação, Power BI e hoje em dia muita inteligência artificial. E aqui nesse canal eu compartilho com vocês o meu conhecimento, o meu ponto de vista do que está acontecendo com o nosso mercado, com o mercado real aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, onde eu tenho aí mais de 4.000 alunos de análise de dados. E galera, desculpa a minha voz, mas final de semana foi brabo. Não consegui melhorar a minha voz, gripe pegou eu, minha filha, minha esposa, todo mundo aqui em casa ruim. Minha filha tá melhorzinha agora, eu tô um pouco melhor, minha esposa tá ficando ruim, escadinha, ó. Os três ficando ruim assim, mas já estamos melhorando, graças a Deus. E agora vamos para o vídeo. E antes que você fique com raiva de eu falar que Excel não é ferramenta de analista de dados, eu queria dizer para você que eu continuo usando Excel, principalmente, gente, porque eu trabalho em um setor financeiro. Gente, para você ter uma ideia, o setor financeiro, ele é tão dependente de Excel, que o sistema onde eles lançam o Excel deles para o sistema deles, parece um Excel também. Eles dão Ctrl+C da planilha deles para fazer o lançamento para a matriz nossa na França e parece um Excel. Então, o Excel, ele é uma ferramenta muito enraizada, muito enraizada. E você consegue construir com o Excel sistemas avançados para você fazer apontamento de dados, para você fazer auditoria, para você fazer análises financeiras. Porém, ele é avançado para quem trabalha em áreas de negócio, ou seja, para o analista financeiro, para o analista contábil, para o analista de RH, de produção, de engenharia, de vendas e por aí vai. Quando você trabalha com análise de dados, onde você precisa receber um grande volume de dados e você precisa compartilhar esses dados com uma grande quantidade de pessoas, o Excel ele torna-se uma ferramenta amadora para quem é analista de dados. E essa é a verdade, esse é o meu ponto aqui. Então, eu trabalho com análise de dados de alto nível, grande disponibilidade de dados, com uma grande audiência de pessoas, compartilhando dados no mundo todo, com informações do mundo todo. Mas essas informações, elas não vêm e vão de Excel, elas vêm de sistemas. Esses sistemas enviam para algum banco de dados, que na verdade é um sistema de ETL, vai lá, pega esses dados, transforma todo mundo, coloca em um modelo de dados para a gente consumir esses dados com o Python ou com o Power BI e distribuir essas análises para outras pessoas. Então, esse é o meu ponto quando eu falo que o Excel não é ferramenta de analista de dados. Eventualmente eu preciso olhar o Excel? Sim, eventualmente isso acontece. Mas não é o meu dia a dia. O meu dia a dia é muito SQL, muito Power BI, muito Python, Alteryx e outras ferramentas mais também. E aí você fala assim, Bruce, mas quando que você utiliza o Excel? Gente, eu utilizo o Excel para análises rápidas. Por exemplo, alguém enviou uma planilha para mim. Eu não vou importar isso aí no Python, se eu sei que tem uma outra planilha que já tem esses dados, ou que eu posso importar dentro do Power BI, o próprio Power Query, que é a mesma ferramenta de tratamento e importação de dados do Power BI, eu posso importar lá no Excel, trabalhar esses dados, fazer uma análise rápida com uma tabela dinâmica, algumas fórmulas e por aí vai dentro do Excel e já devolver uma análise muito rápida. Então, o Excel ele é muito prático, ele é muito simples, porque ele tem um sistema de importação e tratamento de dados muito mais simples. Às vezes você quer um dado, você vai lá fazer uma fórmula só numa parte da tabela inteira. Pô, agora você vai fazer isso num Python, você vai fazer isso num Power BI, você vai ter que aplicar filtros, contexto, importar bibliotecas e por aí vai. Então o Excel ele é muito mais rápido, muito mais viável
mas ele não é tão robusto, tão escalável, tão compartilhável. Você vai ter que ficar compartilhando dados, compartilhando planilhas por e-mail. Isso aí não é a melhor situação, não é o melhor cenário. Agora, com o Power BI, você consegue compartilhar os dados de uma forma muito mais simples. Com o Python, você consegue fazer análises avançadas muito mais simples do que você faria dentro do Excel. E agora, com a chegada da inteligência artificial, muitas dessas análises acabam ficando dentro do próprio IA, dentro de um chat. Eu nem abro o Excel mais, eu já consigo ter um visual muito simples para trabalhar com análise de dados. Olha só esse dashboard que eu fiz na minha aula de inteligência artificial aplicada na vida real, que vai estar disponível para os meus alunos lá na minha comunidade. Gente, é um dashboard completo, ele é interativo na verdade, eu consigo aplicar filtros nele. E um dashboard como esse, gente, sem brincadeira, já era algo simples de fazer com Streamlit no Python, porém agora eu consigo fazer algo muito mais simples, muito mais bacana, com aparência muito mais legal aqui, com níveis de detalhe muito sofisticados aqui também, de uma forma muito simples usando prompts. Olha só, eu comecei do zero, ó, trouxe a base de dados para meus alunos, algo muito simples, com alguns prompts apenas, ó. Eu já tirei algumas conclusões. Essas conclusões que eu tirei, me trouxeram alguns insights e eu fiz o prompt para simplesmente conseguir aqui fazer esse Power BI. Ficou muito legal. E olha só que legal, eu consigo ver todos os períodos, consigo ver como isso tem ido por mês. Olha só, ele tem tooltips, ele tem os valores totais. Eu consigo, ó, isso aqui é só da Carolina, consigo trazer para todos os gerentes, olha só que legal, consigo ver por regional, divisão, mas é algo, pessoal, que eu falo para vocês, eu consigo fazer análises rápidas com a inteligência artificial também. E por que que isso acontece? Porque com a inteligência artificial, eu não consigo trazer nela os prompts tão complexos que eu consiga dentro desses prompts, fazer todo um contexto de experiência, contexto geopolítico, guerras, economia, uma informação que eu acabei de ouvir no cafezinho, conversando com algum gerente, alguém de uma regional, de uma divisão, de uma linha de negócios. Eu consigo trazer aqui para a inteligência artificial tudo que eu consigo estruturar de informações. E esse aqui é o grande segredo, esse aqui é o grande pulo do gato de quem usa inteligência artificial como copiloto e não como piloto da sua carreira profissional. A inteligência artificial, ela veio para ajudar a gente. Quando você já tem um contexto muito claro, muito bem definido, ou quando você não precisa de desinformações que não estão estruturadas na mesma base de dados, a inteligência artificial, ela é excelente. Ela vai ajudar você a fazer análises rápidas, dashboards bonitos como esse e até a apresentação, mas ela não vai trazer o contexto que você tem como profissional, a sua experiência junto. E isso faz muita diferença no seu dia a dia como profissional. Então, não importa se você está utilizando o Python, o Excel, você está utilizando a inteligência artificial. O que faz a diferença para você vai ser você como profissional, o que você consegue agregar de valor, o que você tem de experiência, o que você conhece de regras de negócio e que você consegue olhar além dos dados aqui, qual contexto você consegue agregar aqui para adicionar mais valor na sua análise. Voltando a pensar em Excel, vale a pena aprender Excel em 2026? Gente, não vale a pena aprender Excel em 2026. Pelo menos não vale a pena você iniciar em Excel. Por que que eu falo isso? Porque se você iniciar, igual eu ensino lá na minha formação, comece pelo SQL. Aprendeu SQL, todos os conceitos de agrupamento, seleção, filtragem, tabelas virtuais, window functions e por aí vai. Quando você chega no Power BI, que é onde você consegue analisar, visualizar informações e compartilhar essas informações, você aprendeu SQL e Power BI. Você já está anos-luz à frente de todo mundo que acha que tem que começar por Excel, porque você já aprendeu as duas principais ferramentas do analista de dados, SQL e Power BI. E aí você pode falar assim, mas professor, então depois do SQL, do Power BI, vale a pena começar por Excel? Não, não vale, pessoal. Por quê? Quando você já tem essas duas ferramentas, você pode fazer o seu portfólio. O seu portfólio, além dele validar esse conhecimento que você adquiriu
nos treinamentos de SQL e Power BI, você vai desenvolver projetos e esses projetos você vai utilizar para apresentar aos recrutadores, entendeu? Então você precisa sim focar em SQL, Power BI, depois portfólio. Aí, quando você quiser estudar Excel, que eu nem recomendo estudar depois de portfólio, o Excel vai ser muito simples depois de você já ter aprendido esses 3 conceitos, entendeu? Porque eu não ensino só ferramenta, eu não ensino fórmula. Eu ensino como o analista de dados trabalha no dia a dia, lá na minha formação. Então, se você quer aprender ser um analista de dados, não ferramentas, e ainda usar a inteligência artificial ao seu favor, junto no dia a dia do analista de dados, entre hoje para a formação de analista de dados ou a formação analista de dados pro, que é onde eu ensino você ir mais além, você se destacar entre os analistas com o meu conhecimento que eu utilizo em projetos de analista de dados utilizando Python e inteligência artificial avançada no dia a dia. Beleza, pessoal? Agora acabou o merchan. Agora, depois que você souber tudo isso, e sim, se você quiser, você pode estudar o Excel, você pode ir lá na Escola do Trabalhador 4.0, tem um vídeo meu ensinando aqui, e você vai encontrar cursos de graça, não apenas de Excel, mas também de Power BI e outras ferramentas da Microsoft, porque é uma parceria do Ministério da Economia com a Microsoft. Então, se você quer aprender cursos de graça, ferramentas de graça, você pode ir lá. Agora, se você quer aprender a ser um analista de dados e sair do zero até a primeira vaga no mercado de trabalho, aí você entra para a minha formação, para a minha comunidade, que sim, você vai ter o meu suporte lá. Beleza, pessoal? Então, a IA não vai substituir o Excel. O Excel tem sistemas avançadíssimos para o pessoal de financeiro, pessoas de negócio, que ninguém nem pensa em substituir, porque ficaria muito caro você desenvolver um sistema que faz tudo o que as pessoas querem que o Excel faz. Que o Excel é muito simples, muito fácil de modular. Mas Excel não é ferramenta de analista de dados, você não deve começar pelo Excel nem em 2026, beleza? E nem pensar em substituir Excel por IA. São coisas diferentes e elas podem andar em paralelo ou em períodos diferentes. Mas se você quer trabalhar com análise de dados de um jeito profissional, alto nível, você deve começar pelo SQL, depois Power BI, depois portfólio, depois Python com inteligência artificial e depois sim, se sobrar tempo, se você não estiver no mercado ainda e tiver tempo para estudar, você estuda um pouquinho de Excel de graça lá na Escola do Trabalhador 4.0. Enquanto isso, você vai estudar comigo e aprende de verdade a ser um analista de dados. Meu muito obrigado, até a próxima e valeu, até mais, hein? Falou!